Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula de Libras, Prática e Inclusão. O meu nome é Isabela e o meu sinal é um I na sobrancelha. Hoje, na aula de hoje, vocês vão praticar junto comigo alguns exercícios relacionados ao profissional TIOS, tradutor e intérprete de Libras. Vamos lá? Primeira pergunta para você pensar e responder. Quantos tipos de intérpretes que existem? Quantos intérpretes tem? Isso, muito bem. 2. O intérprete de línguas visuais e o intérprete de línguas orais. Como assim, professora? Veja bem, se você está numa palestra internacional e tem um palestrante estrangeiro, americano, por exemplo, falando inglês, e tem as pessoas que não sabem inglês, não compreendem, estão com aquele fone, né? Ou, enfim, ou mesmo a tradução está simultânea ali para todo mundo sem a necessidade do fone. Tem um intérprete que está fazendo a interpretação, a tradução do que o palestrante estrangeiro está falando na língua dele, né, para o português. Tá? Isso acontece muito em eventos internacionais, na televisão, quando você vê alguns programas que tem celebridades, que tem pessoas estrangeiras, né, dando entrevista, participando de programas, e tem alguém fazendo a tradução, a interpretação da fala dessa pessoa, certo? E o intérprete de línguas visuais? O intérprete de línguas visuais são os intérpretes das línguas de sinais. Pode ser da Libras para o português, da Libras para a língua de sinais americana, enfim, né? São esses dois intérpretes que existem, ok? Muito bem. Existe diferença entre traduzir e interpretar? Existe diferença entre traduzir e interpretar? Vamos pensar. Sim, existe. A tradução é de texto. Então, por exemplo, se você tem um texto, uma lei escrita em português, você vai passar para a Libra, uma tradução de um texto escrito para uma língua visual. O mesmo ocorre ao contrário. Se o indivíduo surdo está fazendo ele está falando, né, está sinalizando um texto de uma lei em Libra, você está fazendo a voz desse texto, então você está traduzindo, ok? É um detalhe técnico, tá, pessoal? Um detalhe técnico. E interpretar é quando você vai de uma língua oral ou sonora para língua brasileira de sinais. Por exemplo, se tem um palestrante falando em português, tem um intérprete que está que está fazendo a sinalização, que é o que você vê mais na televisão, né? Você vê muito em programas governamentais, em ambientes, mesmo sem ser da televisão, em ambientes diferentes, palestras, congressos, você vê muitos intérpretes de Libras traduzindo, interpretando, olha lá, interpretando o que a pessoa está falando, oralizando. Tá? O mesmo ocorre ao contrário, se tem um surdo lá sinalizando, vai ter um intérprete interpretando, ok? Muito bem, então é um detalhe técnico, ok? Muito bem. Onde o intérprete de Libras pode atuar? Isso mesmo, em vários âmbitos da sociedade, educacional, cultural, da saúde, ó. Dedo médio, encosta aqui no peito, saúde.
saúde jurídica, intérpretes da área jurídica, instituições religiosas, né? Então, eu posso dizer que muitos profissionais de intérpretes começaram a carreira muitos em instituições religiosas. Muitos em instituições religiosas. A maioria começou a carreira de intérpretes de Libras no âmbito eclesiástico, ok? Mas tem vários âmbitos da sociedade que ele pode atuar como intérprete de Libras. Muito importante, saúde, precisa de profissionais, desses profissionais da área da saúde, né? Então, jurídico, né? Todos eles, não tem um melhor ou pior, não existe isso. Precisa acessibilidade linguística para o surdo em todos os âmbitos da sociedade, ok? Agora, você vai escolher a alternativa certa, ok? Sobre o código de ética. Código de ética, muito importante. Código de ética, está correto. Letra A. O intérprete pode usar roupas chamativas? Letra B. O intérprete pode corrigir o palestrante se ele falou errado? Letra C. O intérprete deve ser neutro e fiel. A, B ou C? Qual dessas aqui estão corretas? Qual que está correta? Aliás, tem uma correta. Tá? Qual que está correta? A, B ou C? Muito bem, letra C. O intérprete deve ser neutro e fiel. Neutro tanto na postura, na vestimenta, dependendo do âmbito em que ele estiver interpretando, e fiel à tradução e interpretação. Ou seja, tudo que está acontecendo, tudo que os palestrantes estão falando, oralizando, ele deve passar para a língua de sinais. Tudo. Ok? Tudo. Não pode deixar nada de fora. Não vai alterar o discurso da pessoa. Combinado? Muito bem. Verifique escolha qual alternativa está correta daqui. A, B ou C. Letra A. O intérprete pode pedir ajuda para colegas da profissão. Letra B. O intérprete pode escolher a fala do palestrante. Letra C. O intérprete pode falar no lugar do surdo. Qual está correta? A, B ou C? Qual? Exatamente. Letra A. O intérprete pode pedir ajuda para colegas da profissão. Por exemplo, se você não sabe qual que é o sinal de um determinado assunto, alguma coisa muito específica, você pode interagir, trocar ideias, experiências de trabalho com os colegas de profissões. Todos os profissionais, não só os intérpretes, precisam enxergar o colega de profissão como alguém que pode auxiliá-lo na caminhada, na trajetória, né? Não como alguém que está concorrente, né? Como a gente fala, né? Alguém concorrente. É alguém que está ali que pode ajudar você a evoluir e a trazer o melhor do seu trabalho em benefício, em prol do surdo, certo? A letra B, o intérprete pode escolher a fala do palestrante? Não, pessoal, não pode. Tudo que o palestrante falar, ele deve traduzir. Mas, professora, se ele falar errado uma informação e você sabe que está errado, não pode corrigir. Essa não é a responsabilidade do intérprete. Responsabilidade do palestrante. Esse sinal é maravilhoso. Responsabilidade. Responsabilidade do palestrante, responsabilidade dele. Ok? O intérprete é isento. Ele não deve alterar nada, ele deve traduzir tudo o que está acontecendo ali, ok? Isso também traz confiança para o surdo, porque o surdo vai saber que esse intérprete é fiel, ele traduz tudo o que está acontecendo naquela palestra, naquele evento. O intérprete pode falar no lugar do surdo? Não, pessoal, nunca.
O intérprete é isento. Você nunca deve falar no lugar do surdo. É o surdo que tem que falar. Você está lá para mediar na comunicação entre o surdo e o ouvinte. E vice-versa. Ok? Combinado? Muito bom. Olha, ó, trouxe aqui de lembrete. O intérprete nunca deve falar no lugar do surdo. Ele é isento, neutro. A função dele é traduzir e interpretar e mediar na comunicação do surdo com o ouvinte. Ponto. É isso, essa é a função dele. Ele nunca vai falar no lugar do surdo. Mas, professor, e se a pessoa perguntar para você, perguntar para você sobre o surdo, por exemplo, me fale qual que é a idade dele. Você vai explicar para o palestrante ou para o entrevistador que ele pode direcionar essa pergunta para o surdo e que você está ali para fazer a mediação na comunicação, certo? Todas as perguntas vão para o surdo. Combinado? É isso aí. Vamos verificar agora qual que está certa, de acordo com o Código de Ética. Não é obrigação do intérprete em se profissionalizar com cursos. Letra A. Letra B. O intérprete precisa ter o domínio da Libras e do português. Letra C. O intérprete pode ser individualista, uma vez que já é fluente em Libras. A, B ou C? Muito bem. Letra B. O intérprete precisa ter o domínio. Esse sinal é muito lindo, é a letra D. A outra mão, ó, pá, pega, domina. Domínio na Libras e no português. Porque, por exemplo, de nada adianta você ser fluente na Libras. Fluente, estou conversando em Libras, toda fluente, e você não souber as palavras do português, palavras específicas, ou mesmo, não é nem questão de palavra, é interpretar o que você está, compreender aquela palavra naquela frase. Compreender, porque tem muitas palavras que são iguais, mas que mudam o significado de acordo com o contexto, certo? Então, o intérprete ele tem que ser fluente tanto na Libras quanto no português, certo? Muito importante. Para que daí, se ele escuta a palavra e ele acha que a palavra significa A, mas na verdade ela significa B, ele traduz errado, prejudica o surdo, certo? Então é muito importante que o intérprete saiba, tenha fluência, domínio na Libras e no português também, ok? É função do intérprete educacional avaliar o processo de ensino e aprendizagem do aluno surdo, letra A. Responsável pela didática, letra B. Letra C. Mediar na comunicação. A, B, C. Qual que é a função do intérprete da área educacional? Mediar na comunicação. Ah, pessoal, mas professora, ele está na escola, ele não vai ajudar o aluno surdo a fazer a tarefa, a entender o que o professor está falando? Não. A função do intérprete educacional é mediar na comunicação do professor com o aluno surdo. Quem é responsável pela didática? O professor. Quem é responsável pelo conteúdo? O professor. Quem é responsável pela lição do surdo? O surdo. Não é o intérprete que vai fazer a lição, não é o intérprete que vai ensinar o surdo. O intérprete não é o professor do surdo. O intérprete é o mediador na comunicação. Ele é a ponte entre o professor e o surdo, o aluno surdo. Ok? Muito bem. Por hoje foi isso. Hoje foi mais agitado, foi mais rapidinho, foi mais tranquilo, espero que vocês tenham aproveitado as aulas de hoje,
lembre-se, vocês podem sempre que possível, sempre que achar necessário, voltar ao vídeo, assistir novamente. Se você não compreendeu alguma sinalização, se você não compreendeu alguma informação que foi dita, vocês podem assistir várias vezes. É muito bom, faça isso mesmo. É sempre bom buscar compreender aquilo que você está estudando, certo? Muito bem, então é isso. Bons estudos e até a próxima aula. E antes que eu esqueça, não esqueça de dar o like nesse vídeo, ó, clica no like, compartilhe com seus amigos e familiares, todas as pessoas que querem aprender Libras, comentem nos comentários, nas abas de comentário, deem os seus feedback, a gente vai adorar receber feedback de vocês, e ativem os sininhos para mais notificações de aulas de Libras. Então agora sim, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.